Simba entra num caminho perigoso ao se unir a Sandra e Ernesto, formando um trio disposto a qualquer coisa para destruir Candinho. Enquanto o caipira luta pela vida no hospital, Samir e Dita se veem cercados por ameaças que crescem a cada minuto, e do lado de fora os inimigos preparam o golpe final, sem imaginar que o destino está prestes a virar de cabeça para baixo. Será que Simba vai ter coragem de trair quem sempre o acolheu? E Candinho vai acordar a tempo de impedir o golpe final que Sandra e Ernesto prepararam contra ele? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Candinho, Ernesto, Sandra e Simba. Simba passa a viver na mansão de Sandra e Ernesto, o casal de bandidos mais temido, calculista e perigoso de São Paulo. Ele anda pelos corredores largos com a postura arrogante de um reizinho mimado que finalmente encontrou a vida farta que sempre sonhou. Enquanto explora cada canto, Simba escuta um leve murmúrio vindo do quarto principal. Curioso e sempre sedento por descobrir o que não deveria, ele se aproxima na ponta dos pés como um ratinho traiçoeiro. Esconde-se atrás da porta entreaberta e espia pela fresta, atento como quem caça informações valiosas. E é ali, naquele instante, que ele ouve Sandra e Ernesto discutindo algo que logo captura toda a sua atenção. Ernesto, com o bigode pontudo e olhar sempre desconfiado, pergunta com irritação mascarada de calma: "Você vai ou não conseguir fazer o serviço?" Ele fala num tom de cobrança dissimulada, fingindo que está apenas curioso, quando na verdade está pressionando a parceira como só ele sabe fazer. Sandra, acostumada com a impaciência do bigodudo, responde com rigidez e um leve deboche no canto da boca: "Ora, como se fosse tão simples, Ernesto. Me infiltrar no hospital é a parte fácil. Difícil é conseguir tempo sozinha o suficiente com o caipira para acabar com ele." Ela cruza os braços, exibe uma postura soberba e gira os olhos como se estivesse cansada da incompetência de todos ao redor. O silêncio se instala, pesado, quase palpável. Os dois ficam parados, encarando o nada como quem tenta desesperadamente arrancar do ar uma solução milagrosa. E Simba, do lado de fora, arregala os olhos. Cada palavra é absorvida como se fosse um tesouro proibido. Ele sente o estômago vibrar, não de medo, mas de excitação. É o tipo de conversa que ele adora ouvir. Depois de alguns instantes longos demais, Ernesto volta a falar, esfregando as mãos num gesto que mistura ansiedade e malandragem. Talvez tudo o que a gente precisa seja uma distração. Uma daquelas boas, que tire completamente a atenção do caipira, nem que seja por alguns minutinhos. Sua voz carrega uma dose de malícia que faria qualquer pessoa se arrepiar. Sandra, sempre teatral, faz uma expressão de tristeza falsa, quase cômica, como se estivesse lamentando um detalhe trágico da própria vida. "Bom, eu gostaria de ter uma hora inteira para me divertir com o momento de me livrar do meu priminho, mas já que não vai dar, alguns minutos servem." Ela suspira profundamente, caminhando de um lado para o outro como uma cobra inquieta. Os saltos ecoam pelo quarto, marcando o ritmo de seus pensamentos venenosos. Ela para por um segundo, coloca a mão no queixo, olha para o teto e reclama: "Mas qual vai ser a distração? Porque eu não tenho nada em mente agora, a menos que você tenha uma carta na manga. Ou que alguém simplesmente entre por essa porta oferecendo ajuda." A ironia escorre da fala dela como mel tóxico, e é justamente esse o momento em que o destino parece puxar Simba pela gola da camisa. O menino respira fundo, ajeita o cabelo com uma confiança exagerada e abre a porta devagar, com a calma de quem nunca tem medo. Entra no quarto caminhando como se fosse esperado e dispara: "Eu quero ajudar no plano de vocês." O ar se parte ao meio. Ernesto arregala os olhos, ofendido e incrédulo ao mesmo tempo, mas tenta disfarçar sua indignação, ajeitando o bigode e fingindo neutralidade. "De que plano você está falando, moleque?" A voz dele vem carregada de sarcasmo
como quem tenta manter controle sobre a situação. Simbá dá um sorrisinho de canto sem se intimidar. Ora, do plano de vocês para se livrar do Candinho. Qual mais seria? Ele lança a fala com a naturalidade de quem comenta o clima do dia. Sandra, percebendo que perdeu o controle da narrativa, tenta recuperar o terreno com manipulação pura. E de onde você tirou que existe um plano assim, hein, seu pirralho? A loira fala com deboche como se estivesse lidando com um bebê que precisa ser ensinado a calar a boca. Mas Simbá estufa o peito, firme, decidido, venenoso. Não adianta tentar me enganar, eu ouvi tudo. E eu quero ajudar, eu sei que posso. Sou esperto e posso ser tão mau quanto vocês. A frase ecoa como uma coroação. Ernesto não resiste. Solta uma gargalhada alta, verdadeira, tão espontânea que chega a assustar. Ele olha para Sandra como quem admite estar diante de um prodígio do mal. Sandra, uma coisa a gente tem que concordar. O garoto é bom. A loira observa Simbá como quem analisa um diamante bruto. Depois, sorri com malícia, satisfeita. Então quer dizer que você é tão mau quanto nós, é? O menino apenas balança a cabeça afirmando. Sandra respira fundo, absorvendo aquela revelação como se estivesse diante de uma oportunidade divina. Bom, talvez a distração que a gente queria tenha acabado de aparecer. Melhor, ela se ofereceu. E ali, naquele quarto carregado de sombras, nasce uma aliança perigosa, tóxica, explosiva. Simbá finalmente encontra seu lugar entre monstros que falam a mesma língua que ele. E o sorriso que ele solta no fim da cena é exatamente o tipo de sorriso que anuncia tragédias. Depois de dias tramando, ajustando cada detalhe e preparando a armadilha perfeita, finalmente chega o tão temido e aguardado grande dia. As ruas ao redor do hospital ainda estão silenciosas quando o luxuoso carro de Ernesto, aquele mesmo veículo que parece sempre pronto para fugir de um assalto a banco, para discretamente atrás de uma fileira de árvores. Lá dentro, a tensão é tão forte que quase se pode ouvir o coração de cada um batendo fora do peito. Ernesto observa o hospital pela janela, os olhos semicerrados, como quem estuda um alvo que não pode falhar. Simbá, sentado no banco de trás, balança as pernas como se estivesse indo brincar no parque, mas seus olhos revelam algo muito mais sombrio. Já Sandra, impecavelmente transformada em uma enfermeira, ajeita o crachá falso com uma calma assustadora, como se estivesse indo cumprir um expediente comum. Antes de liberar o trio maligno para a execução do plano, Ernesto respira fundo e vira-se para o menino, assumindo a postura de mentor do crime. Ok, o momento chegou, garoto. O seu momento de brilhar. Você lembra exatamente o que precisa fazer, não é? Simbá revira os olhos com todo o ranço acumulado de uma vida inteira. Claro que lembro. Já falei que não sou bobo. Sua voz vem afiada, quase cortante, demonstrando que está cansado de ser subestimado. Sandra, pronta para provocar, dá uma risadinha debochada. Estou achando que o garoto é mesmo mais esperto que você, Ernesto. O bigodudo ergue uma sobrancelha, fingindo não ter se ofendido, mas a mandíbula travada entrega seu incômodo. Antes que o clima esquente mais, Sandra decide puxar a conversa para algo útil. Mas vamos repassar o plano inteiro agora, só para garantir que nada saia errado. Ela abre uma pasta enorme, cheia de papéis com riscos, diagramas, setas e anotações que parecem ter sido feitas durante uma operação policial. O mapa do hospital ocupa quase a folha inteira, com marcações em vermelho destacando as rotas de fuga, os corredores vazios e o quarto de Candinho. Sandra aponta com o dedo para cada setor enquanto explica. Primeiro eu me infiltro no hospital, como já fiz dezenas de vezes, usando meu disfarce de enfermeira. Entro como se fosse rotina, cumprimento quem eu já conheço lá dentro e sigo para o corredor onde o caipira está internado. E lá dentro, fico aguardando enquanto o pirralho entra no quarto dele. Mas Simbá logo interrompe, impaciente, balançando a cabeça como se estivesse ouvindo uma história repetida pela milésima vez. Já sei.
E quando eu chegar lá, vou inventar alguma emergência falsa para tirar todo mundo do quarto, deixando o Candinho sozinho e vulnerável para você entrar lá. O sarcasmo escorre na fala dele como mel envenenado. Sandra lança um olhar de repreensão, mas retoma a fala com o mesmo veneno doce de sempre. E acabe de vez com a vida daquele caipira de uma figa. Ela diz isso com satisfação sombria, como se estivesse falando da sobremesa favorita. Ernesto, cansado de ser interrompido pelos dois, solta um suspiro longo e finaliza o repasse com irritação evidente. Pronto, plano repassado. Vamos ver se vocês são mesmo tão espertos agora quando entrarem naquele hospital. Enquanto isso, eu vou ficar aqui aguardando, pronto para garantir nossa fuga. Simbá cruza os braços e solta outra de suas tiradas debochadas. Ou seja, nós fazemos o trabalho duro e você fica sentado no banco confortável ouvindo música. Sandra tenta segurar o riso, mas a gargalhada escapa mesmo assim. Ernesto, por sua vez, vira-se rapidamente para o garoto, ofendido e com o rosto ficando vermelho. Olha aqui, pirralho, você tá querendo voltar pro orfanato? Ou pior, pra rua? Porque é isso que vai acontecer se continuar com essas piadinhas. Simbá ergue as mãos num gesto teatral de rendição. Relaxem, relaxem. Tô só brincando. Podem confiar em mim. Quando eu entrar naquele hospital, eu vou fazer a coisa certa. Sandra observa o menino com olhos semicerrados, avaliando se aquela confiança exagerada é coragem ou imprudência. No fim, ela decide encerrar a discussão com firmeza. Ótimo. Então agora começa oficialmente o plano para acabar de vez com o meu priminho. Ernesto ajeita o carro, posicionando-o exatamente onde planejou. Escondido o suficiente para não chamar atenção, mas perto o bastante para arrancar em alta velocidade se algo der errado ou certo. O motor fica ligado, roncando baixinho como um predador pronto para atacar. Sandra dá um último olhar ao próprio disfarce, ajeitando o jaleco, conferindo o crachá falso e respirando fundo como uma atriz prestes a entrar em cena. Simbá, por sua vez, estufa o peito e projeta o queixo para a frente, a postura perfeita de um vilãozinho prestes a cometer sua primeira grande missão. E então, sem mais hesitações, os dois saem do carro. Sandra caminha com a serenidade de uma profissional da saúde. Simbá a segue com passos rápidos e silenciosos, como uma sombra pequena e perigosa. Eles atravessam a rua com naturalidade e entram pelas portas automáticas do hospital sem levantar qualquer suspeita. A partir desse momento, cada segundo conta. Eles se dividem no corredor principal. Sandra segue para a ala dos funcionários, enquanto Simbá avança para o quarto de Candinho, pronto para realizar a parte mais suja e arriscada do plano. O jogo começou, e se depender deles, não haverá volta. Simbá se esconde atrás da última pilastra antes da porta do quarto, respirando fundo com a pressa de quem tenta segurar o próprio coração para que ele não saia pulando pela boca. Era para ser simples entrar, criar um caos falso, tirar todo mundo de perto e abrir espaço para Sandra terminar o serviço sujo. Mas nada é simples quando os sentimentos encobertos começam a despertar no peito de alguém que acredita não ter sentimentos algum. O garoto aperta as mãos suadas nas laterais da roupa, respira fundo mais uma vez e encara a placa escrita Quarto 312, Paciente Candinho. Ali dentro repousa ou luta o homem que Simbá aprendeu a odiar por imposição e não por verdade. E justamente por isso alguma coisa dentro do menino ameaça quebrar. Sem permitir que a dúvida cresça, ele empurra a porta de uma vez só, entrando com a postura arrogante que sempre treinou diante dos vilões que o adotaram. Gente, eu preciso que vocês... Mas a frase morre na garganta. Assim que a porta se abre, todos os olhares se viram para o garoto, e Simbá congela como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. O quarto está cheio. Dita está ao lado de Candinho, soluçando baixinho enquanto passa um pano úmido na testa do caipira. Estela observa os aparelhos com preocupação legítima, incapaz de esconder o medo de que algo piore.
Túlio, normalmente frio, exibe um olhar de desconfiança ao ver o menino, um olhar que diz: "O que você está tramando agora?" E Samir? Samir está de mãos dadas com o pai, a cabeça baixa, os olhos fechados, a boca murmurando uma oração silenciosa mas desesperada. E é exatamente essa cena que atinge Simba como um soco no estômago. Ele sente algo que não sabe explicar, uma pontada, uma culpa, uma memória de quando também desejou ter alguém segurando sua mão daquele jeito. Como é que algo tão pequeno pode desarmar um coração endurecido? Era para ele gritar, era para ele inventar alguma emergência, era para ele tirar todo mundo dali, abrir o caminho para Sandra entrar como um predador no ninho. Mas o menino não consegue. O plano desaparece da cabeça dele como fumaça levada pelo vento, e antes que perceba, ele muda completamente sua fala. Sua voz sai instável, mas firme o suficiente para confundir a todos. Eu preciso que vocês abram espaço, porque eu tenho algo muito importante para contar ao Candinho. Dita franze o senho, limpando a lágrima que ameaça cair. Do que você está falando, Simba? O que você quer com o Candinho? Túlio cruza os braços, olhando o menino de cima a baixo, desconfiado como sempre. Estela troca um olhar rápido com o médico, um olhar que diz: "Prepara, porque vem confusão." Mas Simba não dá atenção para ninguém. Ele apenas caminha até Samir e ordena com firmeza, mas sem agressividade: "Continue segurando a mão dele, Samir." A ordem deixa todos ainda mais confusos. Samir ergue os olhos úmidos, mas obedece, apertando com mais força a mão do pai. Túlio dá um passo à frente, pronto para interferir caso o menino fizesse algo imprudente. Mas Simba não está ali como vilão não mais. Ele se aproxima da cama, encarando o Candinho de perto. O caipira tem o rosto pálido, marcado pela luta pela própria vida. E é esse rosto que desmonta de vez a armadura do menino. O pequeno ex-vilão respira fundo. Sua voz treme, mas traz dentro dela uma verdade que pesa anos. "Levante, Candinho! O Júnior que você sempre procurou está na sua frente, e é o Samir." O mundo inteiro parece parar. Um suspiro coletivo toma o quarto. Todos recuam um passo sem perceber, como se a revelação tivesse empurrado o ar para fora dos pulmões de todos ao mesmo tempo. Dita leva as duas mãos à boca, os olhos arregalados. Estela dá um passo para trás, chocada. Túlio pisca várias vezes, tentando processar o que acabou de ouvir. E Samir? Samir abre um sorriso tímido, lindo e confuso, com lágrimas nascendo no canto dos olhos. Ele pergunta quase sussurrando, com a esperança de um menino que nunca teve nada e agora pode ter tudo. "Você tem certeza, Simba? Eu sou mesmo o filho do Candinho?" Simba apenas assente. Um movimento lento, pesado, verdadeiro. Ele confirma sem medo, talvez pela primeira vez na vida. E é nessa hora, exatamente quando a pergunta termina e a confirmação acontece, que algo inexplicável acontece com Candinho. O corpo dele, antes imóvel, sereno, fraco, começa a reagir, de repente, como se a revelação fosse um chamado direto ao seu espírito. Candinho começa a se debater na maca, o peito subindo com mais força, os dedos se movendo, a perna tremendo. Os aparelhos começam a apitar, enlouquecidos, anunciando que algo está mudando. Samir segura a mão do pai com mais força, lágrimas escorrendo. Dita grita o nome dele. Estela corre para o monitor. Túlio tenta conter o paciente para não se machucar. E Simba? Simba dá um passo para trás, assustado com a própria consequência. A verdade que ele decidiu contar pode ter acabado de despertar algo muito maior do que qualquer plano maligno, muito maior até do que ele mesmo imaginava. O clima no quarto do hospital fica denso como tempestade prestes a cair. A revelação de Simba ainda reverbera no ar, e cada olhar trocado entre os presentes carrega mais perguntas do que certezas. Samir continua segurando firme a mão do caipira desacordado, enquanto seus olhos brilham com a esperança que lutou tanto tempo para sentir. Dita, porém, parece ser a primeira a reagir,
tomada pela mistura de desespero e amor que sempre a guiou. Ela se inclina sobre o corpo do amado, a voz trêmula, implorando como se cada sílaba pudesse puxá-lo de volta do abismo. Candinho, meu amor, você ouviu? O seu filho está aqui. Volta para ele, volta para mim. Ela tenta segurar os movimentos descontrolados do caipira, que começa a se debater como se lutasse contra forças invisíveis. Stella observa a cena com uma mão no peito, o olhar marejado, mas também desconfiado, como se algo ali, naquele despertar tão repentino, ainda precisasse ser compreendido. Túlio, por sua vez, mantém o semblante técnico, mas os olhos denunciam o temor de que esteja diante de uma perda inevitável. Enquanto isso, dentro da mente de Candinho, tudo se transforma em um turbilhão. Lembranças se chocam, como flashes de outra vida. Sua mãe o chamando pelo apelido, Policarpo lhe dando conselhos, o casamento com Dita sob o sol quente, as gargalhadas simples da roça e, por trás de tudo isso, a sensação incômoda de uma pendência que não permite que ele atravesse o túnel de luz que começa a se abrir para ele. Ele sabe, no fundo, que não é hora de partir, mas não sabe o porquê. É então que a voz de Samir se eleva, carregada de emoção pura, como se rasgasse o ar para alcançar o coração do pai. Sou eu, Candinho. Eu sou o filho que você procurou por tanto tempo. Eu sou o seu Júnior. Por favor, eu não posso te perder de novo. A frase ecoa como trovão dentro da mente do caipira. E, pela primeira vez em muito tempo, tudo parece fazer sentido. Stella leva a mão à boca, sem saber se é emoção ou medo do que virá. Simbá desvia o olhar, apertando os lábios, como se não estivesse pronto para lidar com o peso da própria redenção. Dita chora, porque percebe que, se essa frase não trouxer Candinho de volta, nada mais o trará. De repente, o corpo do caipira para de se debater. A quietude repentina corta o ar como faca. Túlio, que monitora o pulso, empalidece. Ele não está respirando, anuncia com urgência, já mudando o tom da voz para comando. Tragam o desfibrilador agora. Nós vamos perdê-lo. Dita solta um grito abafado. Stella se afasta um passo, perdida entre o pânico e a culpa. Samir aperta ainda mais a mão do pai, como se a força da fé pudesse substituir qualquer aparelho médico. O silêncio que se segue é tão profundo que parece engolir até o som da máquina cardíaca. E então, no momento em que médicos correm para dentro da sala, algo muda. A consciência de Candinho, perdida entre o fim e a vida, finalmente encontra o que buscava: o filho. O filho que ele jurou encontrar. O filho que ele jamais abandonaria. Ele entende com a clareza de quem olha o próprio destino nos olhos que não pode morrer antes de abraçar esse menino. Com um choque de vida que parece vir do próprio chão da terra que ele tanto ama, o caipira desperta. Ele inspira forte como quem volta do fundo de um rio e grita: Júnior! O quarto inteiro se ilumina com a explosão de surpresa. Dita chora e ri ao mesmo tempo, caindo sobre o peito dele. Stella, sem conseguir se conter, se emociona. Até Túlio, que tenta manter o foco médico, solta um suspiro de alívio que denuncia que também acreditava na perda. Simbá, escondendo o susto atrás de um sorriso dissimulado, tenta parecer que já esperava por aquilo, embora seu coração bata como tambor. Todos se aproximam do caipira renascido, e a primeira pergunta que sai de sua boca é tão simples quanto devastadora. Candinho, você está bem? Ele ainda respira com dificuldade, mas seus olhos procuram alguém em específico. Quando encontra Samir, o mundo parece parar. Ele segura a mão do menino com força, como se temesse que o universo pudesse arrancá-lo dali de novo. Então, você é mesmo o meu filho, Samir? O menino sorri como quem acaba de receber o próprio destino nas mãos. Sou sim. Meu sonho se realizou, Candinho. Você é o meu pai. E o sorriso de Candinho, largo e emocionado, invade a sala com uma esperança que ninguém mais acreditava ver naquele dia. E eu tô feliz por demais que você é meu filho, Samir. Feliz por demais. O reencontro finalmente se cumpre. E a sensação é de que toda a novela, até ali,
só estava esperando esse momento para respirar. O clima dentro do quarto ainda vibra com a emoção do reencontro entre Candinho e Samir, mas basta um movimento discreto de Simbá para que a atmosfera mude. O pequeno ex-vilão olha para o relógio pendurado na parede e sente o sangue gelar. O ponteiro marca muito mais tempo do que o combinado, e isso é suficiente para acender o alerta imediato em sua mente. Os antigos comparsas não eram pacientes, muito menos burros. Qualquer atraso poderia cheirar a traição. Simbá respira fundo, recupera o semblante travesso e, com aquele ar de quem tenta disfarçar o nervosismo, corta o momento de emoção com ironia típica de quem cresceu entre bandidos. Gente, desculpa atrapalhar o momento meloso de vocês, mas tem mais uma coisinha que a gente precisa resolver. Dita se vira na direção dele, ainda com os olhos marejados. A expressão mistura gratidão com estranhamento, afinal. Não é todo dia que um menino que já foi vilão interrompe um milagre para anunciar seja lá o quê. Estela aperta os olhos, desconfiada, percebendo a urgência dissimulada por trás do tom. Túlio cruza os braços, sentindo cheiro de problema, enquanto Samir, ainda segurando a mão do pai, apenas observa o garoto com aquele misto de admiração e dúvida. Do lado de fora, a tensão é outra. A falsa enfermeira loira Sandra, disfarçada no papel que tanto lhe agradava, batuca o sapato no chão com impaciência. O corredor parece ecoar sua irritação. Ela murmura entre os dentes, sem se preocupar em esconder o veneno. Ora, por que está demorando tanto? Esse pirralho já devia ter saído de lá faz tempo. Será que nem isso ele consegue fazer direito? Tão fácil? Ela revira os olhos, ajeita o chapéu de enfermeira e respira fundo tentando manter a postura. Mas a irritação dela dura pouco. A porta finalmente se abre. Simbá surge primeiro, com a expressão exata que Sandra esperava. Apressado, fingindo fidelidade, mas sem parecer suspeito. Atrás dele vêm todos os mocinhos Dita, Estela, Túlio, Samir ajudando Candinho como parte perfeita do plano que a vilã arquitetou. Sandra sorri torto. Até que, enfim... Mas há um detalhe que chama sua atenção. Uma pessoa extra, coberta dos pés à cabeça com um cobertor, também é retirada do quarto. Estranho, muito estranho. Sandra ergue uma sobrancelha, mas depois ri sozinha, debochada. Tem doido para tudo nesse hospital. Mas o importante é que o pirralho fez o serviço. Tirou todo mundo de lá. Ela lança um olhar cúmplice para Simbá. Ele devolve o gesto com um piscar rápido e discreto, mas calculado como quem confirma a execução perfeita de um plano sujo. Mas nenhum dos dois revela o jogo que realmente está sendo jogado. Sem perder tempo, Sandra entra no quarto. O silêncio da sala vazia a recebe como palco perfeito para sua vingança. Quando vê o corpo coberto na maca, ela sorri com aquela satisfação sombria de quem acredita que finalmente terá o gosto da vitória. Ela caminha devagar, saboreando cada passo, cada segundo. Pode se esconder à vontade, mas eu vou me divertir muito fazendo isso, meu querido priminho. Ela tira o chapéu de enfermeira com elegância macabra, como se estivesse tirando a máscara antes de um ato final. E eu vou aproveitar cada segundo da minha vingança. Sandra se aproxima da maca como uma pantera pronta para atacar. A mão dela segura o cobertor com impaciência e prazer antecipado. A vilã quase salta de alegria ao anunciar. Será o seu fim. Ela puxa o cobertor com força. E o mundo dela desaba. Não há Candinho. Não há corpo vulnerável. Não há vítima. A maca está preenchida por um monte de travesseiros dispostos de forma quase caricatural. Um deboche, uma provocação, uma afronta. Antes que ela consiga reagir, vozes surgem por trás dela. Simbá, Samir, Dita, Estela, Túlio. E por fim, Candinho vivo, desperto e mais firme do que ela jamais imaginou ver. O caipira encara a vilã com aquela coragem tranquila que sempre foi sua marca registrada. Você achou que eu ia deixar você acabar com eu fácil assim, prima? Sandra gira o corpo, tomada por indignação e ódio profundo. O olhar dela passeia por cada um ali, drenando veneno,
até se fixar no pequeno traidor. Seu pirralho ingrato! Nós te demos um teto, te alimentamos, fizemos de você alguém além de um maldito órfão, e você nos traiu. Mas Simbá não abaixa a cabeça. Não desta vez. O menino respira fundo, firme. Eu estava errado sobre mim mesmo. Eu não sou ruim como vocês. Dita, sem perder a chance, solta sua verdade com aquele tom que mistura bronca e sabedoria. Ninguém nesse mundo é ruim do jeito que esses dois são, viu? E agora eles vão pagar por tudo que fizeram. Túlio observa Sandra com certa ironia, como quem finalmente vê a peça do quebra-cabeça se encaixar. Estela balança a cabeça em desgosto, mancando que não se surpreende mais com a capacidade de maldade da loira. Já Candinho, com o espírito renovado e o sangue fervendo, franze a testa como quem acaba de lembrar de algo importante. Falando nisso, cadê o Bigodinho uma hora dessas? Que eu quero ter uma conversinha boa com ele. E assim, com Sandra encurralada e o ar carregado de tensão, a novela prepara o próximo embate, porque se Sandra caiu na armadilha, o Bigodinho não deve estar longe. Enquanto Sandra está sendo cercada pelos mocinhos dentro do quarto, longe dali, mas não longe o suficiente, Ernesto Dias continua sentado no carro, plantado bem de frente ao hospital, com aquele ar de quem já perdeu a paciência há muito tempo. O bigodudo aperta o volante com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Seus olhos estreitos percorrem a fachada do prédio como se esperassem ver movimento, confusão, qualquer sinal de que o plano está em andamento. Mas nada acontece. E nada acontecendo, para Ernesto, é sinônimo de ameaça. Ele respira fundo, impaciente, e começa a resmungar sozinho, como sempre faz quando pressente que algo está saindo do controle. Mas que demora é essa? O plano já devia ter sido finalizado. Ele joga o corpo para trás no banco, irritado. Eles já deviam ter entrado, chamado a atenção daqueles malditos, e Sandra já devia ter acabado com Candinho de uma vez. O bandido suspira fundo, repensa tudo, encara o retrovisor com aquele olhar de quem não confia em ninguém, nem mesmo nos próprios aliados. Se bem que confiar em pirralho nunca foi boa ideia. E Sandra? Sandra sabe fazer o serviço, mas até ela tem seus limites quando fica nervosa demais. Ernesto esfrega o bigode, pensativo. E então, com aquele jeito arrogante que sempre o colocou em apuros, toma a decisão final. Chega de esperar. Eu vou ter que entrar lá para ver o que está acontecendo. Se eles não conseguem resolver nem isso sozinhos, deixa que Ernesto Dias resolve. Como sempre faz. Ele abre a porta do carro com um empurrão forte, sentindo o vento bater no rosto como se o mundo estivesse lhe dizendo para voltar atrás. Mas bandido convencido não escuta presságios. Ele segue em frente, determinado, confiante demais na própria esperteza. Sua postura é de chefe que acredita dominar o tabuleiro sem desconfiar que desta vez é apenas mais um peão prestes a cair. Ernesto atravessa a calçada com passos rápidos, ajeita o paletó, tenta parecer discreto, mas sua expressão irritada denuncia sua pressa. Quando toca à porta do hospital, ele olha para os lados, garantindo que ninguém esteja prestando atenção. E então entra. No exato segundo em que pisa o pé para dentro do prédio, uma travesseirada colossal acerta o vilão com força. Não pela violência, porque é um travesseiro, mas pelo completo, absoluto e humilhante elemento surpresa. O golpe é tão inesperado que Ernesto perde o equilíbrio e cai sentado no chão, derrubando dignidade, arrogância e todo o resto junto. Ele arregala os olhos, desnorteado, passando a mão no rosto para tentar entender o que aconteceu. Mas quando levanta o olhar, ele vê a última pessoa que esperava encontrar de pé, acordada e com um travesseiro erguido como arma de guerra. Candinho. Vivo, forte, em pé. E muito, muito bravo. O caipira encara Ernesto com aquela mistura de serenidade e fúria, como quem finalmente tem a oportunidade de enfrentar o inimigo frente a frente. O bigodudo, por sua vez, perde até a fala por um momento algo que raramente acontece:
Candinho? Ernesto solta quase engasgando. Você não deveria estar em coma, seu maldito. A frase sai meio trêmula, meio indignada, completamente desesperada. Afinal, para Ernesto, um Candinho acordado é garantia de derrota. O caipira dá um passo à frente, ainda segurando o travesseiro como se fosse uma extensão natural do próprio braço. Seus olhos, antes tranquilos, agora carregam a firmeza de quem voltou do limite entre a vida e a morte, decidido a acertar contas. Pois eu acordei, Ernesto. A voz dele ecoa no corredor do hospital. E acordei na hora certa para ver a bandalheira que você e a Sandra tentou fazer comigo. Ernesto tenta se levantar, mas Candinho aponta o travesseiro de novo, como aviso, e surpreendentemente funciona. O vilão congela. Dita, Samir, Estela, Túlio e Simbá aparecem logo atrás, formando uma verdadeira barreira humana. Dita cruza os braços, com aquele olhar de quem encontrou o verdadeiro culpado. Samir encara Ernesto com o orgulho de quem protege o pai. Túlio permanece atento, analisando cada movimento do bandido. Estela ergue uma sobrancelha, como sempre desconfiada. Simbá assume postura desafiadora, mostrando que não tem mais medo do antigo chefe. Candinho dá um passo à frente, pronto para passar o recado final. Nós já pegou a outra bandida que estava se fingindo de morta. Ernesto arregala os olhos, sentindo o chão sumir sob os pés. Candinho continua. Agora é a vez de você ir fazer companhia para ela no Chilindró, seu bigodudo safado. O bigodinho tenta abrir a boca para protestar, talvez inventar uma desculpa, talvez fingir inocência afinal. Dissimulado ele sempre foi. Mas desta vez não há saída. Não há mentira que salve. Não há plano que o resgate. O rei do disfarce, do sarcasmo, da ironia afiada, cai, derrotado por um travesseiro e pela coragem de um caipira que voltou do coma só para colocar tudo em ordem. O corredor se enche de tensão, mas também de alívio, porque naquele instante Ernesto Dias percebe: o jogo virou, e não é mais ele quem manda no tabuleiro. O corredor do hospital finalmente respira paz depois da tempestade. As algemas estalam no silêncio quando Ernesto e Sandra são levados, um de cada lado, empurrados pelos policiais, enquanto resmungam derrotas que já não fazem diferença. A porta do elevador se fecha, e com ela parece fechar-se também o capítulo mais sombrio da vida de Candinho e de todos que lutaram por ele. E ali, na luz morna das lâmpadas, forma-se um pequeno círculo de esperança. Samir é o primeiro a correr até Candinho, com o olhar brilhando como quem enfim desperta de um pesadelo. Ele se lança no peito do pai, abraçando apertado, quase esmagando, enquanto o caipira segura o menino como se nunca mais fosse soltar. Meu filho, cê tá bem? Eu tô aqui, firme que nem tora de jatobá, diz Candinho, emocionado, passando a mão nos cabelos do menino como se quisesse garantir que ele é real e está seguro. Samir suspira aliviado e o abraça ainda mais forte. Eu achei que você não ia acordar nunca, pai. Candinho sorri, com o rosto ainda marcado pela batalha, mas cheio de ternura. Eu acordei foi por você, meu fiote. E por causa de todo mundo que não desistiu de mim. Do lado, Dita se aproxima devagar, com as mãos tremendo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela olha para Candinho como quem olha para um milagre que pediu, implorou e quase perdeu a fé de ver acontecer. Candinho, meu Candinho, você tá vivo, ela diz, prendendo o choro com as duas mãos no rosto. Candinho abre os braços imediatamente. Vem cá, Dita. Vem cá que eu tô vivo sim, e graças a todos vocês que nunca largaram de mim. Dita concorda, passando a mão pelo rosto, tentando se recompor. Agora vai ser tudo diferente. Ernesto e Sandra longe da gente. Ninguém mais vai tocar no Candinho. Samir levanta a cabeça, ainda abraçado ao pai. Eles não voltam mais, né? Candinho aperta o menino e diz, com voz calma: o pior já passou. Agora ninguém mais vai mexer com você, Samir. Nem com nós. A justiça foi feita.
O grupo inteiro se une num abraço coletivo, desses que curam feridas que a medicina não alcança. A luz parece mais clara, o ar mais leve, como se o hospital finalmente tivesse se livrado da sombra que pairava sobre ele. E enquanto isso, distante dali, as sirenes ecoam levando Ernesto e Sandra para longe, talvez longe até demais, enquanto a paz volta a tomar conta da vida dos nossos heróis. Stella, frágil e dividida, precisa escolher entre o amor que renasce com Túlio e a insistência possessiva de Celso, justo quando o segredo que Celso tentou enterrar por anos ameaça vir à tona. E qual será a escolha de Stella quando tudo desabar? Túlio ou Celso? Túlio entra no quarto de hospital, acompanhado da enfermeira Stella. A luz branca paira sobre o corpo inerte de Candinho, estirado na cama, e ao lado dele está Samir, sentado numa cadeirinha baixa, falando com o caipira, como se cada palavra tivesse a missão de puxá-lo de volta para a vida. Túlio observa a cena com uma mistura de surpresa, curiosidade e um certo desconforto. Algo ali o intriga mais do que deveria. Ele se inclina ligeiramente para Stella, num cochicho carregado de admiração. Olha, Stella, a relação daqueles dois é mesmo muito especial, não é? Ele tenta soar neutro, mas a enfermeira percebe o olhar curioso do médico. Ela sorri com ternura e diz: eles são grandes amigos, Túlio, praticamente inseparáveis. Stella fala enquanto ajeita os lençóis de Candinho. E se ajudam sempre que um precisa. Por isso que ele entrou sem pensar 2 vezes naquele caos da fábrica para salvar o Samir. Túlio cruza os braços, fingindo que já sabia disso tudo, mas na verdade algo nele lateja incomodado. Impressionante mesmo. A voz dele vem baixa, controlada, quase estudada. Ele se arriscou de verdade, e por um menino. Não é qualquer um que faz isso. Stella ergue uma sobrancelha, desconfiada. Ah, meu querido, não seja cético, ela sussurra com um sorriso enviesado. Quem conhece os dois sente. É uma conexão poderosa. É quase como se fossem pai e filho. Túlio vira o rosto para ela rápido demais. Pai e filho? A pergunta sai carregada de surpresa e uma pontinha de desconfiança. O garoto não tem pai, né? Stella suspira, um suspiro pesado de quem carrega mais histórias do que revela. Isso mesmo, ela concorda, mas o brilho nos olhos entrega um pensamento não dito. E você não faz ideia do quanto os dois ficariam felizes se isso fosse verdade. Eles se adoram, mas infelizmente não é o caso. Então se ajudam a procurar os que perderam. Túlio finge concordar com um aceno contido, mas a cabeça dele vai longe. Muito longe. Eles se aproximam devagar de Samir e Dita, que conversam com Candinho como se tentassem costurar a esperança dentro daquele corpo quieto. Dita segura firme a mão do marido, a voz embargada, mas cheia de força. Meu amor, você vai conseguir sair dessa. Já tá de volta com seu jeito feliz de ser. Samir, com sua boina torta, complementa com uma fé quase infantil, mas cheia de verdade. Isso mesmo, Candinho. Você precisa voltar porque o Júnior tá em algum lugar esperando por você. E nós vamos encontrar ele. Mas para isso, você tem que acordar. Volta para encontrar o Júnior. A frase mal termina. E o impossível acontece. O braço de Candinho se mexe. Um movimento rápido. Um estalo no silêncio. A mão dele desliza até encontrar a mão pequena de Samir e a segura. Não aperta, não treme. Segura, como quem escolhe. Samir arregala os olhos, quase sem ar. Candinho, você me ouviu? A reação é instantânea. Todos se viram para o rosto do caipira. Dita leva a mão à boca. Stella recua um passo, surpresa. Até Túlio perde a compostura por um segundo. Um segundo apenas, o suficiente para que a verdade transpareça. Ele não esperava isso. Mas Candinho continua imóvel, de olhos fechados, em coma. O choque se espalha pelo quarto como um raio silencioso. Dita agarra o braço de Túlio com desespero. Túlio, examina ele.
Isso é coisa boa, ele se mexeu. Será que meu Candinho está acordando? O jovem médico se recompõe rápido, vestindo novamente sua postura técnica. Mas Stella percebe, com seu olhar atento, que ele está abalado. Juntos, eles examinam o paciente. Pulso, batimentos, respiração, pupilas, tudo minucioso. Mas conforme avançam, o rosto de Túlio vai endurecendo. E Dita percebe. Por que você está com essa cara, doutor Túlio? Ela pergunta com a voz trêmula. Eu pensei que esse movimento era coisa boa. Pensei que ele estava melhorando. Eu estava errada? O médico fecha os olhos por um instante, absorvendo o peso das palavras. Quando fala, tenta ser suave, mas a verdade pesa. Como médico, eu preciso ser sincero. É bem provável que tenha sido só um espasmo involuntário. Isso é comum em pacientes em coma. Talvez não seja nada além disso. A lágrima escorre do rosto de Dita antes que ela consiga segurar. Túlio continua, firme. Nos exames que acabei de fazer, não encontrei nenhuma mudança. Não houve melhora, mas ao menos não houve piora. Samir, ainda segurando a mão do amigo, olha para Túlio com os olhos marejados. Então, não significa nada, doutor? Mas eu senti que ele estava tentando me dizer algo. Eu senti aqui. Ele leva a mão ao peito. No meu coração. A frase atinge Túlio como um golpe. Ele lembra das palavras de Stella, da conexão inexplicável entre os dois. E uma ideia começa a germinar dentro dele. Uma ideia que ele tenta esconder por trás de um olhar calculado. Ele se ajoelha na altura de Samir, encara o menino nos olhos e diz: Olha, eu não quero dar falsas esperanças, mas, às vezes, sentimentos muito fortes podem desencadear reações involuntárias no corpo. Talvez a conversa sobre o filho tenha provocado isso. Samir franzindo a testa, confuso. Mas por que eu, doutor? A pergunta cai no ar como um trovão. Túlio fica imóvel por um instante. O quarto inteiro parece prender a respiração. É como se a pergunta abrisse portas dentro da cabeça dele, que ele não estava preparado para atravessar. Por fim, ele responde, mas a voz sai enigmática, quase sussurrada. Boa pergunta, Samir. É mesmo. Uma ótima pergunta. E ninguém ali percebe. Mas aquele momento seria o início de uma revelação capaz de mudar a vida de todos. O fim de tarde cai sobre o hospital, trazendo aquele silêncio pesado de corredor, como se tudo ali carregasse tensão acumulada ao longo do dia. Túlio caminha determinado, mas seu olhar inquieto revela que sua mente fervilha desde o episódio no quarto de Candinho. Ele respira fundo antes de bater na porta do consultório do doutor, Lauro, que levanta os olhos dos papéis com certa estranheza, como quem já percebe a inquietação estampada no rosto do jovem médico. Túlio entra e fecha a porta com cuidado, quase como quem teme ser ouvido. Então, num tom baixo e carregado de mistério, dispara. Dr. Lauro, o senhor lembra do que me falou sobre as possibilidades de tratamento do Candinho? O médico mais velho franze a testa, ajeita os óculos e solta um suspiro pesado, como quem já sabe que aquele assunto nunca traz boas notícias. Ele responde com aquele jeito direto típico de quem carrega anos de profissão nas costas. Lembro, sim. Eu lhe disse que a única possibilidade real seria usar amostras de sangue de alguém com o mesmo DNA que Candinho, porém mais jovem. Tentamos com o Celso e o resultado foi nulo. Você sabe disso. A fala é firme, mas existe um leve tom de impaciência, como se Lauro não quisesse alimentar esperanças impossíveis. Túlio, no entanto, não recua. Ele se inclina levemente para a frente, com os olhos brilhando, como quem descobriu uma peça importante de um quebra-cabeça proibido. Certo, mas o senhor comentou mais uma coisa, sobre como faríamos isso. Lauro aperta os lábios, percebendo que tem algo aí, algo que talvez ele preferisse que o rapaz não tivesse percebido. Mesmo assim, responde. Sim. Sugeri que poderíamos usar o filho do Candinho, mas infelizmente ninguém sabe onde está esse menino. O Júnior desapareceu. Sem ele, essa possibilidade simplesmente não existe.
Ele respira fundo e lança um olhar desconfiado. Túlio, onde você quer chegar com essas perguntas? O jovem médico não responde de imediato. Sabe que precisa medir cada palavra, porque qualquer passo em falso poderia fazer tudo ruir. Ele olha para a porta, depois para Lauro, e finalmente deixa escapar, em tom calculado. E se eu dissesse que posso encontrar o garoto? A expressão de Lauro muda na hora um misto de choque e cautela, como quem não sabe se acredita ou se repreende. Como é que é? Ele pergunta, com a voz entre a incredulidade e o medo de criar expectativas. Túlio, eu não sei o que você descobriu, ou o que pensa que descobriu, mas esse assunto é muito sério. Túlio, então, ergue uma sobrancelha, quase provocativo, deixando no ar um leve sorriso dissimulado que incomoda o médico mais velho. É como se ele tivesse informações que ainda não deseja admitir. Eu só estou perguntando, doutor. Se eu encontrasse o Júnior, nós teríamos uma chance real? Lauro se recosta na cadeira, claramente abalado. Ele leva alguns segundos antes de responder, com um tom mais suave, mas ainda cheio de cautela. Se você encontrar o filho perdido do Candinho, ele pausa, como se o peso da afirmação exigisse cuidado. Você não só salvaria a vida dele, transformaria Candinho no homem mais feliz do mundo. Há sinceridade na fala, mas também um subtexto. Isso é quase impossível, e eles dois sabem disso. O silêncio domina o consultório por alguns instantes. Então Túlio sorri, um sorriso lento, estranho, quase enigmático daqueles que não contam tudo, mas revelam o suficiente para deixar qualquer um desconfiado. Entendi, doutor. Ele se levanta, ajeita o jaleco e completa com um brilho suspeito nos olhos. Espero que o menino apareça, porque ele pode mudar tudo. Lauro observa o jovem médico sair do consultório, carregando em seu olhar uma mistura de preocupação e dúvida. É como se algo maior estivesse prestes a começar, e Túlio, com aquele sorriso sutil, parecesse saber demais do que estava dizendo. E assim, a noite cai sobre o hospital enquanto um segredo começa a tomar forma. Um segredo capaz de alterar o destino de Candinho, de Samir e de todos que fazem parte daquela história. Algumas horas se passam desde a conversa enigmática com o Dr. Lauro, e o clima no hospital parece ainda mais denso. Túlio caminha até o quarto de Candinho, com um propósito, o olhar firme, a respiração pesada, como se estivesse prestes a fazer o movimento que pode mudar o rumo daquela história. Ao empurrar a porta, encontra ali um cenário inesperado. Celso, Dita e Samir, reunidos em silêncio ao redor do leito do caipira. Mas o silêncio se desfaz quando todos percebem a presença do médico. Túlio não perde tempo. Ele encara Samir com um ar quase impaciente e chama, direto e certeiro. Samir, será que você pode vir comigo rapidinho? O menino ergue a cabeça no mesmo instante. O olhar dele misto de inocência e preocupação, mas sem nenhum medo. Ele dá um passo à frente e responde, claro. A reação de Celso, no entanto, é imediata e carregada de desconfiança. Ele franze o rosto e coloca as mãos nos bolsos, analisando a situação com aquele jeito dele, sempre pronto para bancar o dono da verdade. Por que precisa do Samir? Pergunta, com um tom levemente atravessado, quase sarcástico. Túlio então respira fundo, escolhendo as palavras como quem segura uma bomba prestes a explodir. Ele responde, tentando manter o controle. Só vamos fazer alguns testes. Mas Celso não engole tão fácil. Ele dá um passo à frente, cruzando os braços, encarando Túlio de cima a baixo, como se tentasse arrancar a verdade pelo olhar. Testes para quê exatamente? Dita observa a interação com evidente preocupação. Ela não entende o que está acontecendo, mas confia que tudo envolve Candinho, e isso por si só já a deixa quase sem ar. Túlio decide abrir um pouco do jogo. Ele sabe que não pode dizer tudo, mas precisa dar uma direção. Eu pensei em algo que pode mudar o encaminhar das coisas. Celso estreita os olhos imediatamente. Desconfiança pura.
Ele não suporta ouvir frases que não dizem nada, ainda mais vindas de um médico que na cabeça dele está indo longe demais. Eu não tô entendendo o que você quer dizer, rapaz. O tom é duro, um aviso velado. Túlio ignora a provocação e simplesmente se aproxima dele com postura firme, quase desafiadora. Confia em mim, Celso. Tudo vai fazer sentido logo. Eu tô fazendo o possível para salvar o Candinho. Mas vocês precisam confiar em mim. Todos vocês. Dita coloca a mão no peito, emocionada, e concorda com a cabeça. Samir apenas sorri de leve, com aquele jeito doce de menino que acredita em qualquer pessoa que diga: eu vou ajudar. Celso, porém, demora alguns segundos. Ele olha para Túlio, depois para Samir, depois para Candinho e finalmente concorda com um movimento seco de cabeça. Não porque confia, mas porque percebe que não tem escolha. E, enquanto todos respiram aliviados, dentro da mente do gerente da fábrica destruída, um pensamento sombrio ecoa. Esse médico de uma figa sabe de alguma coisa. Ele vai descobrir. Ele vai ligar Samir ao Candinho. Eu tô sentindo. Se eu contasse logo, eu saía como herói, mas eu não tenho coragem. Não tenho coragem de admitir o que fiz. A culpa o consome, mas ele permanece calado. No corredor, Túlio guia Samir até a sala de coletas. O menino anda ao lado dele com naturalidade, segurando a boina entre as mãos. Estela está perto da porta da sala, organizando materiais, e levanta o rosto assim que vê o médico se aproximar. Mas antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Túlio para diante dela. É ali que algo explode dentro dele. Um impulso, uma coragem que ele tenta reunir desde o primeiro dia em que percebeu estar apaixonado. Ele dá um passo à frente, encara a enfermeira intensamente e pergunta, com a voz baixa, mas carregada de emoção: se eu curar o Candinho, você casa comigo, Estela? Estela paralisa. O rosto dela perde um pouco da cor. Ela sabia que aquilo iria acontecer um dia, mas não agora, não assim, não naquele corredor frio, com Samir observando a cena calado. Ela respira fundo, quase triste, e responde com sinceridade dolorosa: Túlio, você sabe que eu já tô noiva e... Ele não deixa ela terminar. Segura a mão dela com força não agressiva, mas desesperada e insiste: me escuta. Você não precisa me responder agora, mas eu vou salvar o Candinho. Eu sei que vou, e quando isso acontecer, você vai ter que escolher, vai ter que decidir. Ele engole seco e conclui, firme e vulnerável ao mesmo tempo: ou eu, ou o Celso. Estela sente o coração bater mais rápido, não só pelo que ouviu, mas pela certeza de que aquele amor que ela tentou suprimir está começando a ganhar forma. Ela abre a boca para dizer algo, mas Túlio se adianta, soltando sua mão de repente. Ele vira de costas, entra com Samir na sala de coletas e fecha a porta. Estela fica ali, parada no corredor, com o olhar perdido, entre o noivo e o amor proibido, entre a promessa e a dúvida, entre o dever e o sentimento. E dentro da sala, Túlio prepara as luvas enquanto observa Samir sorrindo, sem saber que está no centro de um segredo capaz de destruir ou salvar todos que ama. O futuro ali, naquele hospital, está prestes a mudar e ninguém imagina o tamanho dessa virada. Alguns minutos se passam desde a coleta. O clima no corredor já era tenso dentro do quarto, então parecia que o ar queria se partir ao meio. Estela entra com Samir, respirando devagar, como se tivesse deixado parte do coração do lado de fora. Dita ergue o rosto, ansiosa. Celso, por outro lado, aguarda com o semblante meio rígido, meio intrigado, como quem teme que qualquer palavra vire dinamite em suas mãos. Estela tenta manter o tom profissional, mas sua voz carrega a inquietação que ela sente desde a conversa dolorosa com Túlio. A qualquer momento o Dr. Túlio vai chegar com o resultado. Eu não entendi muito bem o que ele quer fazer, mas... Ela olha para Samir, respira fundo e completa: eu espero que seja algo bom. Celso arregala um pouco os olhos, tentando disfarçar a tensão que só aumenta. A desconfiança dele cresce de forma tão visível
que até Dita chega a notar. O que foi, Celso? Tá com essa cara por quê? Nada não, ele responde, mas com aquele tom irritado que denuncia tudo. Só acho estranho demais esse burburinho todo por causa de uma simples coleta. Dita revira os olhos, mas antes que ela responda, a porta se abre com força. Túlio entra carregando uma seringa cheia e um sorriso tão triunfante que chega a iluminar o quarto. Eu consegui, anuncia, sem sequer esperar reação. Eu consegui criar um remédio que pode salvar o Candinho. Dita se levanta tão rápido que quase derruba a cadeira. O quê? Então usa logo, doutor. Vamos, não perca tempo. Celso dá um passo para trás. O olhar dele vira uma mistura perigosa de alívio e desconfiança. É como se estivesse pensando: esse médico achou o que eu escondi, tenho certeza. Mas Túlio não deixa espaço para questionamentos. Ele se aproxima do leito com determinação absoluta. Estela entrega o suporte, o algodão, tudo. O jovem médico aplica a seringa com precisão na veia do caipira. E aí começa. O corpo de Candinho, que estava imóvel há dias, ganha vida de forma brusca. Primeiro um dedo treme, depois um braço. Depois o corpo inteiro entra em espasmos tão fortes que Dita grita e Samir pula para trás, assustado. Minha nossa, o que está acontecendo com ele, doutor? Dita pergunta, já chorando. É normal, garante Túlio. Mesmo com o coração disparado, o corpo está reagindo. Celso encosta no canto da parede como se quisesse desaparecer. Ele observa tudo com olhos arregalados, como se o mundo estivesse prestes a revelar seu pior erro. Os espasmos ficam cada vez mais intensos, até que de repente cessam. E o quarto mergulha num silêncio tão profundo que ninguém ousa respirar. Até que Candinho puxa o maior suspiro de ar que já deu na vida. E desperta. Os olhos se abrem com força, o peito sobe e desce acelerado, e ele se senta na cama de uma vez, gritando com uma urgência que atravessa todos no quarto. Meu Júnior. A voz dele é tão carregada de dor e saudade que Dita coloca a mão na boca e começa a chorar. Candinho olha ao redor com desespero, como se procurasse uma alma perdida, até que seus olhos encontram Samir. Ele agarra o menino num abraço tão forte que quase o derruba. Samir fica sem reação, sem saber o que fazer. Mas eu não sou o Júnior? O menino murmura, confuso, o rosto vermelho de emoção e medo. Antes que o silêncio caia, Túlio se adianta. A voz dele é firme, mas também carrega algo que ninguém entende, completamente um misto de alegria e responsabilidade. Samir, você é sim. Você é o filho perdido do Candinho. Ele ergue o papel de resultado na mão. E os testes que eu fiz comprovam isso. O impacto da revelação é tão forte que Dita perde o ar. Estela leva a mão ao peito. Celso fecha os olhos como se tivesse levado um soco. O medo de ser descoberto pulsa em cada veia dele. Samir abre a boca, mas não consegue falar por alguns segundos, até que as lágrimas tomam conta do rosto do menino. Então quer dizer que meu sonho se realizou? Eu sou o filho do Candinho? Candinho aperta o menino ainda mais forte, emocionado, transbordando de amor. Eu tô feliz por demais de ter voltado para você, meu filho. Feliz demais. E ele olha ao redor com os olhos brilhando. E agradeço a cada um de vocês por não desistirem de mim. Dita desaba num choro emocionado. Estela tenta limpar discretamente as lágrimas. E Celso apenas engole seco, sabendo que o segredo que guardou por anos agora tem pernas, braços, boina e um par de olhos que o encaram com confiança. A revelação acaba de mudar o destino de todos. E o mundo de Samir e Candinho renasce ali, diante de todos, com um abraço que sela uma verdade que ninguém jamais poderá apagar. E enquanto o quarto inteiro vibra com a recuperação milagrosa de Candinho e com a revelação de que Samir é seu filho perdido, a alegria que toma conta do ambiente simplesmente não alcança Celso, o gerente dá passos para trás, como quem tenta se esconder dentro da própria culpa, mas o nervosismo vence e escapa de sua boca sem qualquer controle, detonando aquilo que ele jamais deveria ter revelado diante de todos. Como?
Como você descobriu que era o Samir? Essa informação não deveria ser tão fácil de conseguir. A frase cai no chão como se fosse um copo se espatifando. Stella vira devagar, com um olhar que mescla surpresa, nojo e desconfiança crescente, e pergunta com a voz firme, porém carregada de incredulidade. Como assim não deveria ser fácil de conseguir? Você sabia sobre o Samir? Celso trava. A mentira tenta nascer, mas já nasce falha, torta. Ele engole seco e tenta improvisar uma explicação que não convence nem a si mesmo. Stella, não é o que você está pensando. Eu ia contar tudo. Eu juro. Quando eu vi o Candinho naquele estado, eu estava pronto para contar. Candinho, agora desperto e ainda em choque com tudo o que está ouvindo, vira o rosto para o primo com uma mistura de dor, desapontamento e fúria silenciosa. E o caipira solta aquilo que arrebenta qualquer máscara que Celso ainda tentava segurar. Cerso, você esperou eu quase morrer para dizer onde estava meu fio? O peso da pergunta derruba o pouco que restava da postura de Celso. Dita coloca a mão na boca, abalada por descobrir que o homem em quem confiava guardava tamanho pecado. Samir abaixa o olhar, sentindo que algo pesado se desenrola à sua volta. Até Túlio, que antes tentava ser cauteloso, agora o observa com reprovação aberta, sem esconder mais nada. Encurralado, Celso tenta agarrar o único pilar que ainda acredita poder salvar, Stella. Ele respira fundo, tenta ganhar confiança e se aproxima com o tom de voz mais meloso e desesperado que consegue reunir. Stella, me escuta. Eu posso explicar. Tudo isso foi um erro, mas você sabe que, independentemente do que eu fiz, eu sou o seu verdadeiro amor. Nós estamos noivos. Você me prometeu. Ele tenta tocar nela, talvez querendo transformar sua culpa em romance. Mas Stella recua e o empurra com firmeza, como quem afasta um perigo iminente. E então, com a voz embargada de indignação, ela explode. Casar com você? Você pode esquecer. A mocinha ergue a mão, tira a aliança do dedo com decisão e joga no chão. O metal toca o piso e ecoa como sentença final. E Stella, sentindo a coragem correr pelas veias, continua. Eu jamais casaria com um mentiroso como você. Não interessa que desculpa esfarrapada você vai inventar agora. Não existe justificativa para isso. Você escondeu o filho do seu próprio primo. Você é um monstro. Celso tenta respirar, tenta responder, tenta se defender, mas nada sai. A máscara cai inteira. O silêncio aperta o ar. Candinho aperta Samir contra o peito, como se fizesse questão de deixar claro que ali, naquele abraço, está a verdadeira família. Dita seca as lágrimas, tentando absorver o que acabou de ouvir. Túlio observa tudo, sabendo que essa batalha foi decisiva, mas que ainda há muitas verdades por vir. Celso, derrotado, encara o chão como quem implora para que ele o engula, mas a verdade está exposta, crua, irreversível. E nada, absolutamente nada, será como antes. A tensão no quarto parece pulsar nas paredes. Celso ainda tenta recuperar o controle da situação, mas tudo já fugiu das mãos dele, e Stella é a primeira a deixar isso claro. A mocinha, firme como nunca antes, empurra o gerente para o lado como quem afasta uma sombra que por tempo demais escureceu sua vida. Em seguida, ela caminha até Túlio, sem hesitar nem por um segundo. A respiração tremida entrega o turbilhão que toma seu peito, e quando ela o abraça, toda a dor contida nesses meses encontra finalmente redenção. O beijo que Stella dá em Túlio não é apenas de amor, é de libertação. Um beijo que fecha um ciclo e abre outro. E então, com a voz doce, mas decidida como aço, ela declara: Eu tomei a minha decisão, Túlio. Eu aceito me casar com você. O quarto inteiro respira junto, dividido entre surpresa e emoção. Mas Celso, não. Para ele, aquilo é a sentença final. E o homem explode como um barril de pólvora aceso, berrando em desespero bruto: Não, você não pode. Você disse que ia se casar comigo. Você é minha mulher, Stella.
O grito reverbera como um trovão, e o pilantra avança, transtornado, os olhos arregalados como quem perdeu tudo porque perdeu mesmo. Candinho tenta se erguer da cama, movido pelo instinto de proteger Estela, mas a fraqueza ainda o prende. Ele mal consegue levantar o tronco antes de cair novamente sobre os lençóis. Só que ninguém precisa protegê-la. Dita, sempre ela, sempre corajosa, dá um passo firme à frente e agarra Celso pela gola da camisa com uma força que nem ela sabia que tinha. O puxa para trás como quem puxa um saco de lixo que exala sujeira antiga e lateja de arrependimento. E ela diz, com a voz carregada de nojo e fúria contida: escuta aqui, Cerso, você já causou problema demais por hoje. Aliás, por uma vida inteira. Celso tenta se recompor, tenta ajeitar a postura, tenta colar a máscara, mas tudo já rachou. A verdade está escorrendo por todos os lados, e quanto mais ele tenta segurar, mais grotesca fica a mentira. E pela primeira vez ele admite: Eu precisava explicar. Assim que o Candinho acordasse, eu juro que ia contar tudo. Eu ia fazer o certo. Candinho observa o primo como quem encara um espelho quebrado. Seus olhos marejam, não de emoção pela cura, mas de dor, de choque, de traição profunda. E então ele diz, com a voz embargada, o sotaque caipira carregando cada ferida como se fossem pedras no peito: Cerso, você viu meu sofrimento esses anos tudo? E mesmo assim esconder meu fio de mim? Celso sente o impacto da pergunta como um tapa. Engole em seco, tenta reorganizar a fala, mas a verdade enfim se impõe. Ele respira fundo e confessa o que escondia desde o início. Foi a ganância, Candinho. Eu pensei que, quando você fosse dessa para melhor, tudo o que fosse seu iria para o Samir. E eu achei que... Ele não termina, não consegue, mas todos entendem. Túlio fecha a cara, indignado. Dita leva a mão ao peito como quem segura um baque forte. Samir aperta o braço de Candinho, confuso, triste, tentando compreender como alguém pode esconder um laço tão importante. Candinho balança a cabeça devagar, como quem tenta expulsar a decepção, mas ela só cresce. Cerso, você nunca precisou disso. Nunca faltou nada para você, homem. Eu sempre te dei um emprego na fábrica. Sempre te estendi a mão. E mesmo assim, você me apunhalou desse jeito? Celso tenta se justificar mais, mas o caipira continua, agora com mais força, com mais dor, com mais verdade. E para piorar, por sua culpa o seguro da fábrica não foi pago. Eu perdi meus biscoitos, perdi meu trabalho, perdi tudo. Enquanto você só pensava em dinheiro. As palavras são como facadas na consciência de Celso, que dá mais um passo para trás, como quem tenta fugir da realidade que ele mesmo criou. Ele abre os braços, desesperado, quase implorando. Eu sei que errei. Eu sei que causei tristeza demais, mas eu tô disposto a fazer o que for preciso para ter o seu perdão, Candinho. Eu não quero perder a minha família. Mas é Dita quem entra na frente, como a guardiã do bom senso, da ética e da justiça. E com a autoridade que sobe como tempestade, ela sentencia: Celso, o que você fez foi grave demais, grave demais. E agora, por favor, vá embora. Deixa o Candinho e o Samir terem um momento de paz. Eles merecem isso. O quarto ainda parece vibrar com a tensão deixada pela confissão de Celso. O ar pesa, o silêncio dói. E o gerente, agora completamente sem chão, começa a tremer. Ele cai de joelhos no meio do quarto, como quem se agarra ao último fiapo de dignidade que ainda escorre por entre os dedos. A voz dele sai fraca, mas desesperada, como o pedido de um homem que sabe que perdeu tudo porque cavou a própria cova. Por favor, eu tô implorando. Me perdoa, Candinho, Estela, todo mundo. Eu me arrependi, eu juro, me dá mais uma chance. Mas Estela, firme como quem finalmente reconhece o próprio valor, balança a cabeça. A decepção dela é tão grande que se reflete até no tom de voz, que agora não treme mais. Acabou, Celso.
Já passou da hora de você ir embora. Essas palavras fazem algo dentro de Celso quebrar de vez. A expressão dele muda, e num segundo a súplica vira fúria. Os olhos dele se voltam para Stella com uma amargura sombria, quase venenosa. Ele se levanta devagar, com a respiração pesada, e cospe as palavras com rancor acumulado. Ah, agora eu entendi tudo. Você só queria um pretexto para me abandonar, né? Só estava esperando uma desculpa para correr para os braços desse doutorzinho de meia tigela? Você nunca prestou, Stella. Nunca. O ataque é direto, sujo, cruel. Mas Stella não se intimida. Ela ergue o queixo, encara Celso de frente e devolve com a dignidade de quem finalmente se libertou de uma mentira. Eu estava disposta a me casar com você, Celso. Eu estava. Mas depois do que você fez, não tem como. E quer saber? Mesmo antes disso, meu coração nunca me deu certeza se eu realmente te amava. Agora eu sei que fiz a escolha certa. Túlio se coloca ao lado dela, firme, protetor. E isso é o estopim para Celso explodir de vez. Ele avança para cima do médico como um touro enfurecido, gritando: "Isso tudo é culpa sua. Por que você não se meteu na sua vida, hein? Por que teve que enfiar o nariz onde não foi chamado? Você destruiu tudo, Túlio." Mas Túlio, que até então mantinha a postura calma, dá um passo à frente e enfrenta Celso com voz firme, carregada de verdade. "Eu não tenho medo de você, Celso. E se fiz alguma coisa aqui, foi mais por Stella e por Candinho do que você fez em todos esses anos. Principalmente por Candinho, que ficou longe do próprio filho porque você assim quis, um menino sem pai, criado como órfão, e tudo por sua culpa. Você não sente remorso nenhum? Nenhum?" A pergunta cai como um raio no peito de Celso. Por um instante, apenas um instante, o rosto dele vacila. Uma sombra de consciência tenta nascer. Ele abre a boca, hesita, tenta explicar. Eu tentei? Eu só... Mas a consciência dura pouco. A raiva volta como uma tempestade. Ele balança a cabeça com fúria e despeja insultos amargos, cuspindo veneno para todos os lados. "Ah, me poupem! Estão todos contra mim. A enfermeirinha sonsa e o doutorzinho mequetrefe, esse grupinho de hipócritas. Nenhum de vocês sabe o que eu passei." A paciência de Candinho finalmente acaba. O caipira se ergue, mesmo ainda fraco, movido por uma força que vem direto do coração ferido. Ele encara Celso com uma intensidade rara. "Cerso, nós vai atrás de você mais tarde, para escutar direitinho que história é essa de esconder meu fio de mim. Mas agora você vai sair daqui. Não tem mais conversa." Dita se coloca ao lado do caipira, como sempre. E antes que Celso responda, ela avança e segura o homem pela gola com uma força assustadora para alguém do tamanho dela. Os olhos dela queimam de raiva pura. "Ou você sai por bem, ou eu tiro você daqui na base do supapo. Escolhe, agora." O gerente engole seco. Ele olha nos olhos de Dita, e ali encontra algo que nunca tinha visto. Ódio. Um ódio profundo, sincero, que faz até o pior dos homens recuar. Então, sem força, sem coragem, sem dignidade, Celso vira as costas e sai correndo pelo quarto como um animal acuado, cambaleando enquanto tenta escapar da surra que sentiu que iria tomar. A porta bate atrás dele. O silêncio que fica é pesado, mas finalmente pacífico. E então, como se um sol entrasse pela janela e iluminasse tudo, Candinho abre os braços. Samir corre para ele. Dita envolve os dois. Stella segura a mão de Túlio, que puxa os 4 para perto. E os 5 se abraçam, rindo, chorando, celebrando a vitória contra todas as adversidades que quase destruíram aquela família. Uma união que nem fogo, nem mentira, nem ganância conseguiu quebrar. O amor, afinal, venceu mais uma vez.